Por si só, a celebração a Deus já é para nós um motivo de muito prazer e satisfação, porque é parte da dinâmica da Igreja do Senhor estar congregado em torno dele para celebrar o nome dele. Nós sabemos que a vida cristã não se resume a esse momento do culto, mas o momento do culto é um momento muito importante dentro da vida cristã. E nesse momento do culto nós partilhamos não apenas da graça de Deus derramada em cada um de nós, como nós também partilhamos da vida um do outro. Nós partilhamos do bom depósito de Deus que está sobre a vida de cada um. Por isso a celebração ela é importante por isso. É um momento onde nos apresentamos diante de Deus e partilhamos das medidas que Deus tem derramado sobre nós durante todos os dias que nós vivemos. Então, é um momento de partilha, é um momento de celebração da vida, e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa dinâmica da aliança, da mesa e da ceia. E é muito interessante que aprove a Deus nessa noite a gente ser testemunha de um momento importante na vida desse casal, dessa família que nós amamos muito, porque ela vem com uma maneira didática de nos ensinar um pouco sobre aquilo que nós vamos compartilhar hoje. E dentro desse aspecto da aliança, da mesa e da ceia, vamos entender como esses três aspectos se complementam e trazem para nós uma diretiva muito importante como comunidade para os próximos anos. Por quê? Porque o que é o que nos torna a igreja? O que nos faz ser a igreja? Se a igreja ela é o corpo de Cristo, é possível ser igreja sozinho? Se a igreja é a expressão do Cristo sobre a terra, uma comunidade local é a expressão total dessa igreja? Não. Mas nós, como comunidade local, nós somos uma expressão dessa igreja universal do Senhor, que é constituída de todos os santos do tempo presente, é constituída daqueles que vieram antes de nós e também é formada por aqueles que virão depois de nós. Então, quando nós falamos em congregar, nós estamos falando em nos reunirmos, não apenas em torno de Cristo, mas nos unirmos em Cristo. Não é apenas estar em volta dele, mas é estar nele. E quando nós estamos nele, então nós começamos a compreender a dinâmica do que é ser igreja. Hoje nós vivemos um grande dilema, porque talvez dentro de um tempo mais recente, dos últimos 200 anos, é o primeiro momento em que, na história da igreja, se colocou em xeque o fato de congregar. Porque durante todos os anos da história da igreja, o congregar era algo natural da sua dinâmica, porque estava no seu DNA. Para quem tem avós aí, bisavós, que eram cristãos, sejam protestantes ou católicos, os nossos antepassados, eles tinham que se deslocar durante horas para chegar a uma igreja, no domingo pela manhã. Uns iam de carroça, outros iam de cavalo, outros iam a pé. E durante toda a semana, essas famílias elas ficavam esperando esse momento, porque estar ali naquele momento para eles era muito importante. Então, durante toda a história da igreja, o congregar era algo natural. Porém, com o advento da pandemia, começou a surgir alguns problemas. E nesse contexto desse dilema da pandemia, a pandemia, na verdade, não é o problema. A pandemia, ela expôs os problemas que estavam ocultos. Dentro desses problemas, nós temos problemas políticos, nós temos problemas econômicos, nós temos problemas relacionais, nós temos problemas estruturais. Por exemplo, quando nós começamos a analisar alguns dados, nós vamos ver que a ONU traz um relatório que desde 1945, que foi a sua fundação, a pandemia do Covid-19 é a que gerou a pior crise sistêmica da história da humanidade. Desde a fundação da ONU,
ela não se deparou com uma situação como essa que nós estamos vivendo. Porque não é apenas uma pandemia sanitária, não é apenas um problema de saúde pública, mas é um problema que afetou toda a dinâmica da sociedade. Um outro aspecto que essa crise sanitária vai trazer é que no Brasil, praticamente 71% da população brasileira, neste momento, está com endividamento financeiro. De cada 10 pessoas, 7 estão com problemas financeiros, em situação financeira complicada. Quando nós expandimos isso para a América Latina, mais de 80 milhões de pessoas estão em condição de extrema pobreza. Ou seja, de uma renda per capita de menos de $80 por mês. Ganham menos do que R$300 por mês. Numa cotação aí aproximada. Quando nós expandimos isso para o mundo, hoje existem mais de 700 milhões de pessoas em condição de extrema pobreza, que não tem nenhuma perspectiva de melhora na sua condição, que estão tentando sobreviver a cada dia com o mínimo do mínimo do mínimo, quando ele existe, porque muitos nem esse mínimo têm. Então, a pandemia não é o problema, mas ela expôs todas as mazelas que estão presentes na sociedade. Isso nós estamos falando apenas em aspectos econômicos, mas quando você vai para o aspecto educacional, quando você vai para o aspecto político, quando você vai para os aspectos culturais, você vai ver que isso é muito maior do que nós podemos imaginar. Por isso que a ONU fala que é uma crise sistêmica. O que é uma crise sistêmica? É que afeta o todo. Não afeta apenas uma parte, que compromete o todo, mas afeta o todo, que compromete todas as partes. É ao contrário. E nesse processo, então, nós resgatamos um texto muito importante, muito relevante para nós, que é Hebreus, capítulo 12, do versículo 25 ao versículo 28. Hebreus, capítulo 12, do versículo 25 ao versículo 28. E o texto vai dizer assim: mais uma vez, o Senhor está abalando céus e terra. Mais uma vez, Ele está abalando céus e terra. E nesse contexto, ele vai dizer, nesses 3 versículos, que Ele está abalando não apenas no sentido de desestabilizar, mas Ele está abalando no sentido de remover. Porque Ele fala que Ele está removendo as coisas que são abaláveis. Tudo aquilo que pode ser desestabilizado, Ele está removendo. Quando nós recorremos a Mateus capítulo 7, que ele vai dizer assim que o insensato é aquele que constrói uma casa sobre areia. E que tipo de terreno é areia? É um tipo de terreno fragmentado. Areia é um resultado da desfragmentação de rochas. E essa areia, ela é um terreno instável. Tudo aquilo que é construído sobre ela permanece por um tempo até que uma dificuldade aparece. Quando isso aparece, essa base que não tem sustentação, não tem coesão, ela promove uma desestabilização que leva ao colapso, que leva ao caos, à ruína e à queda. Então, quando ele fala que ele está removendo aquilo que é abalável, é tudo aquilo que foi escrito, foi desenvolvido, melhor dizendo, foi construído sobre algo que não é a sua palavra, que não é o seu fundamento, que não é a pessoa do próprio Cristo. E isso não estamos falando apenas do aspecto da eclésia, da igreja, mas de todas as estruturas sociais, econômicas, políticas, educacionais da sociedade. Porque Cristo não é apenas o fundamento da igreja, Ele é o fundamento de todas as coisas. Porque Ele sustenta todas as coisas. Ele é a própria sustentação da própria cidade que Deus está edificando. Então, Cristo, Ele é a base sobre a qual nossa vida precisa ser desenvolvida.
Por isso a pandemia, nesse tempo, quando nós olhamos para Hebreus capítulo 12, do versículo 25 ao 28, ele não vai apenas mostrar o colapso na sociedade, mas vai denunciar também a fragilidade da nossa fé. Porque, nesse momento, toda a cristandade, ela começou mais a pensar em si mesmo do que no próximo. E quando nós vemos essa evolução da crise que se estabelece em toda a sociedade, esse colapso sistêmico que acontece em toda a sociedade, ele está acontecendo justamente porque nós cristãos estamos deixando o lugar onde nós devemos exercer a nossa vocação. Nós que estávamos fechados em nossos templos, preocupados apenas com a vidinha medíocre das agendas eclesiásticas, apenas preocupado com os eventos que aconteciam em 4 paredes, no advento da pandemia continuamos em 4 paredes, só que dentro de nossas casas. Só mudou o contexto, mas a dinâmica permaneceu a mesma. E assim como muitos, dentro desse ambiente eclesiástico, se assentavam distantes um do outro, porque estavam ofendidos um com o outro, mas levantavam as suas mãos e choravam e cantavam para Deus, mas não conseguiam nem olhar no irmão que estava do lado. Muitos casais vivenciaram isso dentro das suas casas, mesmo sendo cristãos. Porque tiveram que conviver em meio a um ambiente que antes era fake news, mas tiveram que conviver com a verdade 24 horas por dia. Pior do que Big Brother. Porque talvez não tinha câmeras para os irmãos verem o que acontecia nessa casa, mas os olhos do Senhor percorrem toda a terra. E ele estava vendo exatamente a situação que essa casa se encontrava. E o que acontece em Hebreus capítulo 12, que ele vai dizer que nós, neste momento onde Deus está abalando os céus e terra, nós temos que reter em nós o quê? Um reino que é inabalável. Ou seja, um reino que não está firmado sobre as concepções humanas, não está firmado sobre a fragilidade da sociedade contemporânea, não está baseado em ideologias ou metodologias, mas está baseado numa realidade espiritual da qual Cristo é o Senhor. E ele fala que na medida em que nós retemos este reino inabalável, o que nós prestamos a Deus? Um culto que lhe é agradável. Parece que no momento em que Deus está bagunçando tudo, que todas as coisas perdem o sentido, Ele está nos chamando a atenção para dizer assim: ei, meu povo precisa voltar a aprender a prestar um culto que me é agradável. E esse culto nasce de um reino que está retido no interior de nós, porque é um reino inabalável, um culto que não está baseado na circunstância presente. Não é um culto que está baseado na nossa necessidade. Nós não cantamos as nossas necessidades. Nós cantamos a grandeza de um Deus que é tudo em todos. Nós não cantamos a partir da perspectiva humana, que chora, que faz um monte de coisa, mas que nem conhece a Deus. Mas nós cantamos a respeito de um Deus que se faz conhecido. Esse é um culto que é agradável a Ele, onde Ele é o centro de todas as coisas. Mas se o culto, como aprendemos, fala de cultivo, e se cultivo fala de desenvolvimento de novas estruturas sociais, familiares, econômicas, qual é a resposta que nós, como igreja do Senhor, estamos dando para o colapso na cidade? Será que nós estamos parados no mesmo lugar que todos estão? Quando você vai para as grandes empresas, você vai perceber sim que eles não sabem muito qual é o rumo da economia. Quando você vai para o ambiente educacional, não se sabe qual é o rumo da sociedade, então se fala do que aconteceu, se fala da perspectiva presente, mas não se aponta soluções para o futuro. Se discute ideias, mas não se aponta soluções.
Quando nós vamos para as famílias, muitos pais de família não sabem para onde os filhos estão indo, porque os filhos não estão sendo conduzidos por ele. Porque ele, muitas vezes, está mais perdido que os próprios filhos. Se esse é o quadro geral lá fora, que tipo de resposta nós estamos dando? Será que nós estamos presos na mesma estrutura de medo e de pavor que as pessoas estão ainda hoje? Isso não quer dizer que nós somos negacionistas do aspecto da pandemia, mas quer dizer que nós somos filhos de um Deus Altíssimo, que não muda, como foi ensinado domingo passado. E nós continuamos sendo sacerdotes desse Deus Altíssimo, que ministram diante de Deus e ministram as pessoas em favor de Deus. Se nós paralisamos nesse processo, nós não estamos dando resposta nenhuma, mas estamos no mesmo dilema que as famílias da cidade hoje estão. Por quê? Porque talvez nós também estejamos sendo abalados na pseudo-fé que temos. Porque se o reino inabalável está retido em nós, então nós continuamos prestando um culto que é agradável a Deus. Ao invés de estarmos sendo resposta para os aflitos de coração, nós estamos na mesma condição de aflição. Ao invés de revelarmos o amor que lança fora todo medo, estamos escravizados do medo, pelo medo. Percebe como a pandemia está expondo a verdade da nossa fé? Está dizendo, olha, o discurso não é muito parecido ou está muito distante da prática. Mas nós acreditamos e temos visto isso, um chamado de Deus para a igreja do Senhor sobre a face da terra, para um reposicionamento. E para que esse reposicionamento possa acontecer, esses 3 aspectos que eu queria brevemente trabalhar com vocês hoje, são fundamentais para que isso aconteça. A primeiro é o nosso entendimento sobre a aliança. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 6, versículo 18. Esse texto de Gênesis 6,18 é o primeiro momento nas Escrituras que aparece a palavra aliança. A expressão aliança ela aparece não de forma direta, mas de forma similar, quando Adão olha para Eva e fala que essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, e a Bíblia fala que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Mas a palavra aliança mesmo aparece aqui em Gênesis 6,18. E diz assim, Deus falando para Noé, mas estabelecerei contigo a minha aliança. Você vai entrar na arca, e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Eu vou estabelecer com você uma aliança. Diferente do casamento, como o pastor Darlan mesmo falou, onde o Bruno teve que dizer sim para Manu, e a Manu teve que aceitar ser parte de uma aliança com o Bruno. No caso de Deus, essa aliança ela é unilateral. Não somos nós que propomos uma aliança para Deus, é Deus quem propõe uma aliança conosco. Por quê? Porque essa expressão aliança aqui, ela é mais profunda do que o contexto de unir de Gênesis capítulo 2, quando fala que o homem se uniu à sua mulher. Porque na união de um homem e uma mulher, a Manu poderia propor uma aliança para o Bruno, ou o Bruno para a Manu. Mas nesse contexto da aliança aqui, é uma aliança que está expressa e está fundamentada sobre uma promessa e um juramento. Sendo que esta promessa e esse juramento só podem ser cumpridos na sua totalidade pelo próprio Deus. Essa palavra, ela
está associada ao ato de cortar. Por isso o símbolo da aliança dos hebreus era a circuncisão, onde se cortava o prepúcio do órgão genital masculino, e a partir daquele momento, aquele homem e toda a sua família estava inserida no contexto da aliança. E os filhos que nasceriam desse contexto seriam filhos da aliança. Ou seja, o fruto de um casal, de um homem, naquele contexto, que havia sido circuncidado, era uma criança que já nascia dentro de um contexto da aliança. Quando Ezequiel vai profetizar sobre termos um coração circuncidado, sobre aquilo que Deus faria por meio de Cristo, ele vai dizer que agora não seria mais a circuncisão física do órgão genital masculino, mas agora seria a circuncisão do coração, porque do coração procede o quê? As fontes da vida. Isso significa que tudo aquilo que você vai pensar, tudo aquilo que você vai desenvolver, tudo aquilo que você vai criar, vai nascer de um contexto da aliança. Porque se brota do coração, e o coração é circuncidado, então nasce dentro do âmbito da aliança. Só que a aliança de Deus para com o homem, e assim como de um homem para com uma mulher, não é apenas um momento de dizer sim. Eu aceito, e tem todo aquele cerimonial, aquela coisa bonita. Mas a aliança envolve o compromisso de manter a integridade da relação, custe o que custar. E aí um exemplo clássico disso, de um homem que foi ao extremo para manter a integridade da aliança, foi Abraão. Porque Abraão tinha uma aliança com Deus e Deus tinha uma aliança com Abraão. E Deus falou para Abraão: Abraão, pega o seu filho e sacrifica ele para mim. Por causa de ter um objetivo de manter a integridade daquela aliança com Deus, Abraão não pensou duas vezes. E também, aquele que está em aliança, ele não quer apenas manter a integridade da relação, mas ele faz de tudo para evitar que essa aliança seja violada. Este Deus, então, que propõe a nós uma aliança, ele estabelece esses termos, dizendo: eu estou fazendo uma aliança com a humanidade a partir de Noé, aliança com o povo a partir de Abraão, e uma aliança que envolve todas as gerações da humanidade por meio de Cristo, da qual Deus é o único lado que pode cumprir ela plenamente, e que dá condição para que o outro lado, ou a pessoa a qual ele está se aliançando, também possa cumprir. Ele faz tudo. E nesse processo de propor essa aliança, ele estabelece que nós não temos mais uma vida. Porque na aliança de Deus, a nossa vida passa a pertencer a Ele. Porque Cristo nos deu da sua vida para que nós pudéssemos ter uma vida. E aí Paulo vai dizer: portanto, a vida que você vive, você não deve viver mais para si mesmo, mas você deve viver para aquele que lhe deu a vida. Ou seja, há 11 anos atrás, a Manu decidiu não ter mais uma vida. Foi uma escolha boa. Foi uma escolha boa. Porque ela decidiu que a partir daquele momento, ela viveria somente dentro do contexto da aliança. A vida agora da Manu não pertencia mais a ela, mas a vida dela estava condicionada agora a uma relação de aliança com o Bruno. Por isso que o divórcio é uma separação. E toda separação, como nós aprendemos em todos esses anos, significa o quê? Morte.
Por isso que aquele que entende o contexto da aliança, ele vai ao extremo para manter a integridade da aliança, porque ele sabe que fora da aliança ele não vive mais. E nesse contexto, então, Deus nos chama para vivermos o processo de aprendermos a preservarmos a relação com Ele. Por isso que falamos anteriormente, acho que no encontro de oração, que o ato de nós fecharmos a porta do nosso quarto para termos um momento com o Senhor, não quer dizer bater um cartão. Ó, Deus, eu estou aqui, anota aí na folhinha, para no dia do encontro final das bodas do Cordeiro não ser acusado de tal dia não ter orado. Não, mas representa o ato de você dizer, olha, estar aqui é importante, porque nós temos uma relação. Não é o momento de você bater um cartão, mas é o momento de você encontrar de maneira íntima aquele que propôs a você uma aliança, que deu subsídios e que proporcionou condições para que você pudesse viver em aliança com Ele. E dentro desse conceito da aliança, João capítulo 10, versículo 30, vai nos dizer que o Pai e o Filho são um. Porque a aliança não é 50% de um que se une com 50% do outro e faz 100%. A aliança significa a união de duas pessoas que são inteiras e que passam a ser apenas uma só. Não é uma parte de você que entra na aliança. Hoje, no conceito moderno dos modelos de casamento, você tem lá comunhão universal de bens. O que isso significa? Que tudo o que você tinha antes foi colocado na mesa e que tudo aquilo que vocês vão construir juntos também foi colocado na mesa. Ou seja, agora é de ambos. Existe a comunhão parcial de bens. Qual que é a comunhão parcial de bens? O que a Manu tinha antes continua sendo exclusivo da Manu. O que o Bruno tinha antes continua sendo exclusivo do Bruno. Só passa a ser dos dois aquilo que foi construído depois do casamento. E existe uma outra metodologia, um outro modelo, que é a divisão total de bens. Que são duas pessoas casadas, mas cada um constrói o seu patrimônio. Quando nós olhamos para o contexto da aliança das Escrituras, isso não existe. Porque é a totalidade de quem somos e a totalidade do que temos. Na aliança não há partes. Ou é tudo, ou é nada. Porque Deus deu tudo. Ele não nos tornou participantes apenas das bênçãos que Cristo pode nos oferecer. Ele nos tornou participantes dessa relação íntima, onde Ele e o Filho são uma pessoa só. E por causa deste pertencimento, nós nos tornamos co-herdeiros de tudo aquilo que pertence a Cristo. E o que pertence a Cristo? Todas as coisas nos céus e na terra. Essa é a aliança de Deus para com a humanidade a partir da relação de aliança que Ele tem com o seu Filho. Então, é o princípio da aliança que norteia e deve ser o fundamento de tudo que nós intentamos fazer sobre a terra, começando pela constituição de uma família. Porque é nesse ambiente da família que os conceitos ou os princípios de aliança que nós entendemos intelectualmente vão ser colocados à prova na maneira com que nós lidamos com as circunstâncias de todos os dias. E a maneira que nós lidamos em família vai refletir na maneira com que nós lidamos em comunidade. Vai refletir na maneira que lidamos em sociedade. Por quê? Porque a aliança de um homem e uma mulher é uma representação muito profunda dessa relação da aliança de Cristo
com a sua igreja. Esse Cristo que nos propôs um casamento, ele não é apenas o noivo que está propondo o casamento. Ele não é apenas o noivo que vai estabelecer a relação de casamento, que vai tomar para si, que vai prover, que vai proteger, mas ele é o mediador dessa aliança. Ou seja, a aliança ela só pode permanecer intacta porque ele está mediando, ele está dando condições para que essa aliança permaneça. Por quê? Porque somente ele, na sua plenitude, consegue cumprir todos os princípios que regem, todas as leis que regem essa aliança. Por isso ele é o mediador. Por isso ele torna possível que um homem e uma mulher se casem. Por isso ele se torna possível que os filhos que nascem desse casamento sejam filhos que nascem dentro de um ambiente pactual, representado na união entre ambos. E esse mediador, então, ele nos torna participantes da sua natureza e nos torna família de Deus. Olha só como o fundamento da sociedade, ele não é apenas um fundamento porque Deus teve uma ideia bacana de que fosse a família o fundamento. Mas é Deus estendendo a realidade de quem Ele é, de como Ele vive, de como Ele se relaciona. Isso toca a família de carne, um homem e uma mulher que se tornam uma só carne, e também envolve a família que é gerada pelo Espírito, que é a família de Deus. É essa aliança que vai nos sustentar dentro dessa relação. Quando nós não entendemos a aliança, o divórcio é uma opção. Quando nós não entendemos a profundidade da aliança, a ruptura é uma escolha. É uma possibilidade. Que ela sempre está cogitando em nosso coração em algum momento. Porque talvez nós não entendamos toda a obra de Cristo e essa obra que nos alcança e nos insere nessa relação. E para que haja uma aliança, para que a aliança seja expressada, é necessário que haja um ambiente pactual. A aliança gera um ambiente pactual. E esse ambiente pactual nos é ensinado no Novo Testamento a partir do símbolo da mesa. Eu não lembro quem da MOB comentou, não lembro se foi a Jordana, que falou sobre o quanto a mesa resolve muita coisa. Eu acho que foi você, né, Jordana, se não me engano, numa reunião de presbitério que nós tivemos. Do quanto você colocar na mesa para alguém, traz um ambiente diferente para a resolução de problemas complexos. E por quê? Porque a mesa carrega a simbologia de uma realidade. E essa mesa não é apenas um objeto que surgiu no Novo Testamento. Mas quando Deus deu instruções a Moisés sobre a construção do tabernáculo, ele falou que no lugar santíssimo, no lugar santo haveria o quê? Uma mesa. E sobre essa mesa teria o quê? 12 pães. E esses pães deveriam permanecer sobre essa mesa continuamente. E os hebreus chamam esses 12 pães, onde cada pão representa uma tribo de Israel, como o pão da presença. Sobre essa mesa havia um pão da presença. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 16 ao versículo 17. Então, a melhor maneira de nós entendermos o princípio da mesa é nós entendermos o princípio do pão da presença que está sobre a mesa.
Paulo vai dizer assim aos nossos irmãos em Corinto: acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão. E nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Olha que maneira didática de Deus nos ensinar princípios que são tão profundos. Porque no Antigo Testamento havia uma mesa, e quantos pães sobre aquela mesa? 12. Para Deus, não eram 12 pães, mas era um pão, representado pelas 12 tribos. Aqui, Paulo está dizendo que existe apenas um pão sobre a mesa, que é formado por quem? Quem são os integrantes deste pão? Nós. Porque nós somos o corpo de Cristo. Quando nós falamos do princípio da mesa, nós estamos falando do princípio da comunhão entre os santos. Quando duas ou mais pessoas se reúnem em torno da mesa, com a consciência do ambiente pactual que está definindo a relação, é como se fôssemos integrantes deste pão que está sobre a mesa, do qual nós participamos, do qual nós compartilhamos. Olha que lindo isso. Só qual que é o problema? Que na sua casa você escolhe as pessoas com as quais vão sentar na sua mesa. Você não abre sua casa para qualquer um. Nós somos seletivos em quem senta em nossa mesa. Mas na mesa do Senhor, nós não temos escolha em quem vai sentar do nosso lado. E aí nós temos um sério problema. Porque se eu estou ofendido com o irmão que está sentado na mesa, eu já estou fragmentando o corpo de Cristo. Eu já estou dizendo para ele: você não pode participar e ser integrante do mesmo pão. Porque o que é a ofensa mantida no coração? É a separação. E hoje, dentro de um contexto de uma transição da pandemia para um período pós-pandêmico, se percebeu uma crise na igreja do Senhor sobre a terra, e principalmente a igreja brasileira, onde muitas pessoas já não estão mais dispostas a congregar. E a disposição do não congregar não está relacionado mais à pandemia, está relacionado à ofensa do coração. Porque a mesa define, e aquele que está ofendido não consegue partilhar da mesa. Porque a mesa define um ambiente pactual. Onde não é o objeto que define, mas é o pão que está sobre a mesa. E qual é o pão? O pão da presença. O próprio Cristo vai definir: ei, há ofensa no seu coração. Logo, como que você vai participar dessa mesa aqui? E aí, nesse processo, a gente resgata uma parte do Novo Testamento, que alguém pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus vai dizer, quantas vezes? 70 vezes 7. E não sei se em algum momento da sua vida você começou a pensar: puxa, já perdoei ele 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, falta 485. O texto ali não está falando de quantas vezes você vai perdoar o seu irmão,
Mas na cultura hebraica, 70 vezes 7 significa para sempre. Quando você perdoa uma pessoa, aquele perdão é para sempre. Não está condicionado se ela vai pecar de novo ou não. Você perdoou para sempre. E quando ele pecar de novo naquilo e vier falar com você, você novamente deve perdoá-lo para sempre. Porque é exatamente isso que o nosso Pai faz conosco todas as vezes que nós apresentamos diante dele. Porque na relação do Deus Pai não há divisão. Na relação do Deus Pai há pertencimento, há unidade, há integridade. Quando nós nos aproximamos de uma mesa e continuamos mantendo a ofensa em nosso coração, nós estamos comprometendo a integridade do pão que está sobre a mesa. E logo, não há um testemunho de Cristo nessa mesa. Quando que vai haver um testemunho de Cristo? Quando haver a reconciliação entre as duas partes. Portanto, o perdão não é condicional. Portanto, o princípio do perdão é inegociável na vida relacional de pessoas que se dizem servir ao Senhor. Não importa o tamanho da ofensa. Porque se eu continuo nutrindo isso, eu começo a entrar num processo que é o que está escrito só deixa eu resgatar aqui qual é o versículo. Hebreus capítulo 12, do versículo 15 ao versículo 16. Hebreus capítulo 12, do versículo 15 ao versículo 16, vai dizer assim: procure viver em paz com todos. Todos significa todos. E em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E tenha cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. Aquele que está ofendido no coração, ele não vai apenas comprometer a integridade da mesa do irmão que ele está sentado do lado, mas ele vai ser um fermentador e vai estar contaminando outros. Se eu não sou aquele que está trabalhando pela preservação da aliança que é de Deus, eu sou quem? Se eu não sou um filho de Deus que está pacificando as relações para que a integridade da mesa, do ambiente pactual permaneça, eu sou filho de quem? De Satanás. Muitos hoje, por estarem ofendidos no seu coração, por estarem amargurados no seu interior, já não conseguem mais ser participantes da mesa. E eles continuam deixando a sua amargura fluir de dentro para fora e estão contaminando outros. Quem está contaminando? Aqueles que estão fragilizados na sua fé. Todas as vezes que nós não trabalhamos para manter a paz com os irmãos,
Todas as vezes que nós escolhemos nos sentir bem e não resolvermos as ofensas, nós estamos nos abstendo da graça de Deus. Olha que sério é isso. O que significa se abster? Deixar de participar. E o que é a graça de Deus? Simplesmente tudo em nossa vida. Simplesmente tudo. E infelizmente, hoje, é isso que tem afastado muitas pessoas da congregação. Por quê? Porque a ofensa significa, ela nasce de uma expectativa criada sobre. Nós nos ofendemos com as pessoas porque nós projetamos sobre elas coisas que elas têm que fazer por nós. E quando elas não conseguem cumprir o peso que nós colocamos sobre elas, nós ficamos o quê? Ofendidos. Quando alguém comete uma falha conosco e nós ficamos ofendidos, é porque na nossa cabeça nós acreditamos que é uma obrigação daquela pessoa não falhar conosco. Ou seja, o que eu pus sobre ela? Um fardo que nem eu mesmo sou capaz de carregar. Isso chama-se farisaísmo. Isso chama-se religiosidade. E aí, quando a pessoa faz algo que nos machuca, nós escolhemos muitas vezes não perdoar. Por quê? Porque nos colocamos na posição de Deus. Enquanto Deus está dizendo assim, olha, Ele levou sobre si todos os pecados de toda a humanidade, você está dizendo para a pessoa e para Deus, olha, aquilo que a Júlia fez para mim, Cristo não levou na cruz não, então não merece perdão. Você está sendo um acusador, um condenador. Mas o ambiente pactual vai nos dizer que nenhum de nós era digno de se sentar àquela mesa. Mas Ele nos torna dignos por meio da sua obra, do seu sacrifício e da sua pessoa. Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos perante o Pai. Hebreus capítulo 2, versículo 19. E nós muitas vezes temos vergonha de chamar o irmão do lado de irmão. E nesse processo entra o sacramento da ceia. Olha só, existe uma aliança que Deus propôs a toda a humanidade por meio de Cristo. Existe o ambiente da mesa, onde esta mesa representa a comunhão entre aqueles que foram alcançados pela aliança. Por causa da aliança e por causa da mesa, existe um sacramento, que é chamado a ceia. E esse sacramento da ceia, ele carrega em si uma simbologia de uma realidade espiritual. Foi uma ordenança de Cristo que foi dada à igreja. Quando vocês se reunirem e partirem o pão, façam isso em memória de mim. Quando vocês beberem do cálice, façam isso em memória de mim, para lembrar do que eu fiz e para manter viva a chama da esperança de que eu vou voltar. Vamos ver o que o texto nos diz? Vou só voltar aqui que eu pulei algumas coisas. 1 Coríntios 11, 26, fala assim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por causa da aliança de Deus e porque temos comunhão uns com os outros, podemos
nos assentar a essa mesa para, por meio de uma simples ação simbólica, mantermos viva a mensagem que nos trouxe como igreja do Senhor sobre a terra até aqui há mais de 2000 anos, e que mantém esta igreja cheia de esperança pelo cumprimento da promessa que foi feita com juramento, porque essa é a base da aliança de Deus. E esse sacramento, então, é para manter uma chama em nosso interior, de que Cristo falou: olha, eu só vou beber desse cálice aqui novamente quando eu retornar para encontrá-los. Ele está esperando o dia para se sentar conosco na mesma mesa, com homens de todas as tribos, de todas as etnias e de todos os povos, para se sentar na mesa daqueles que trabalharam para manter a paz uns com os outros, daqueles que estão vivenciando dia após dia o processo de transformação por meio da santificação. Pessoas que todos os dias estão vendo o Senhor. Ele está trabalhando para isso. Para que aquilo que nós cantamos de uma maneira tão verdadeira hoje, ela possa estar presente no coração de todos os cristãos, para que quando isso acontecer, a igreja do Senhor vai clamar juntamente com o Espírito: Maranata, está pronto, pode vir. Pode vir, porque não há mais ofensa entre nós. O meu irmão pode me sentar do meu lado, por mais terrível o que ele tenha feito contra mim, porque eu já não me lembro mais do que ele fez. Quando que o perdão acontece? Quando nós já não nos lembramos mais do que o outro fez. Por quê? Porque Deus nos diz que quando Ele nos perdoa, Ele pega aquela memória e lança no mar do esquecimento. Deus não apaga do registro, mas Deus escolhe não lembrar mais. É como se Ele pega imagine que nossa vida é um livro, e ele está na página 95, e ele pula para 97. A 96 eu não me lembro mais. Essa é a mesa de um ambiente pactual. Essa é a mesa de pessoas que compreendem a dimensão, a profundidade, a abrangência que é a realidade da aliança de Deus para conosco. Nenhum de nós poderia se aproximar dali. Pelo contrário, como o Du mesmo falou no início, ele vem ao nosso encontro. Não foi Abraão que foi a Melquisedeque, foi Melquisedeque que veio ao encontro de Abraão. E quando Melquisedeque veio ao encontro de Abraão, ele veio com o pão e com o vinho. Quando Melquisedeque veio com o pão e com o vinho, Abraão entregou tudo por meio do dízimo que ele deu a Melquisedeque. Nós, como Missão Mobilização, temos um grande desafio. Um grande desafio. Que vai dar uma trabalheira para o resto da nossa vida. Não vai ser só amanhã, depois, não, vai ser para o resto da nossa vida. E quanto mais o dia passa, mais complexo esse desafio fica. É como o casamento. Por que a lua de mel passa rápido? Porque começa a realidade da vida. E ali, a todo momento, você vai ter que escolher o quê? Perdoar.
A todo momento, você vai ter que diminuir a sua expectativa para viver a partir da realidade. Porque a expectativa é um peso que eu coloco sobre o outro. E no casamento, você vai ter que fazer o inverso. Você vai ter que assumir a responsabilidade e ter uma postura de compromisso em favor do outro. Então, não é a expectativa que você cria, é o nível de entrega que você proporciona. E aí muda tudo. Como missão mobilização, nós vamos ter que repensar algumas coisas. Nós vamos ter que organizar algumas coisas. E entre essas coisas que nós precisamos repensar ou reanalisar, é primeiro, escolhermos definitivamente romper com as desculpas superficiais. Não é dar desculpa, mas é falar a verdade. Eu não quero congregar por causa disso, disso. Pronto. Eu não quero trabalhar com o irmão naquilo por causa disso. Pronto. Por quê? Porque é a partir deste lugar que algo pode ser feito. Vamos ter que romper com a desculpa superficial de um coração ofendido, que não quer expor a mazela do coração e tenta dar uma roupagem bonita. É mais ou menos o sepulcro caiado. Ou seja, algo bonito, né? Vistoso, né? Com as argolas de ouro, todo branquinho, bonitinho. Mas quando abre, o sepulcro caiado aparentemente por fora está bonito, mas por dentro está podre. Vamos ter que lidar com as nossas amarguras. Porque se não lidarmos com as nossas amarguras, nós continuaremos nos abstendo da graça de Deus. E quando você for para o Pai dizer assim, Pai, perdoa o meu pecado, esse tipo de perdão está condicionado à sua capacidade de perdoar. E aí a coisa começa a ficar complicada. Além disso, nós vamos ter que libertar os nossos irmãos dos grilhões, dos jugos carnais que colocamos sobre eles. E o que são os jugos carnais? São as nossas expectativas. Onde, eu vou sentar perto da Júlia porque a Júlia é inteligente, ela fala umas coisas bacanas, ela nunca fala uma heresia. Eu vou sentar do lado dela. Que mentira, agora vou me sentar do lado dela. Não, eu já não vou sentar do lado do Albano, porque a amizade do Albano assim, não é algo legal. A comunhão dos santos não está baseada no que o outro faz de belo, bonito e formoso, mas está baseado na obra que Cristo fez na vida dele. Ou seja, eu tenho que tirar o jugo que eu coloquei, que é pesado, que tem a ver com as minhas expectativas, com a minha maneira de pensar, e tenho que aceitar quem Ele é em Cristo. Eu tenho que deixar Ele livre, para que Ele seja quem Ele nasceu para ser, não o que eu desejo que Ele se torne. E isso é um grande desafio para nós. Um outro desafio é nós continuarmos trabalhando com muito afinco, com muito zelo, com muito empenho na construção de um ambiente pactual. A nossa postura como missão mobilização sempre deve ser propor uma mesa para o ofendido de coração. Sempre. Sempre. Não importa o quanto aquela pessoa pode estar ofendida ou não. A nossa postura é, aqui está uma mesa de paz. Aqui está uma mesa de paz. Aqui está uma mesa de paz. Não é uma mesa para trazer
a razão, mas é uma mesa de voltar ao princípio. O que ele nos disse? Na medida em que você perdoa, você é perdoado. Na medida em que você partilha, você recebe. Na medida em que você se entrega, mais lhe é dado. Na medida que isso acontecer, de entendermos a aliança, de preservarmos a comunhão, as pessoas nessa cidade vão ver em nós um testemunho vivo do sacramento da ceia. E como esse testemunho vai estar presente na vida ordinária de uma comunidade local, onde tudo é comum, começando pela mesa e do pão. Onde tudo é comum, começando pelo perdão. Onde tudo é comum, começando pela entrega. Onde tudo é comum na proposta de manter a paz. Onde tudo é comum na celebração. E tudo é tão comum que quando o outro não está, está faltando algo. E olha só para nós encerrarmos. Olha que interessante, eu achei esse texto aqui incrível, incrível demais. Porque acaba com toda e qualquer desculpa. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Nesse contexto, Paulo está privado de estar com os irmãos. Mas olha só o que ele vai dizer. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Paulo, naquele momento, não pôde ir ao encontro dos irmãos que estavam em Tessalônica. Mas o aspecto e a realidade do estar congregado era tão enraizado no interior de Paulo, que ele fala que ele não tirava aqueles irmãos da onde? Do coração. E ele não estava medindo esforços para quê? Para ir ao encontro daqueles irmãos. Por quê? Porque os irmãos estavam no coração. Isso é estar congregado. Porque a aliança é uma circuncisão aonde? No coração. E se você está em aliança com os irmãos, você não tira eles do coração. E você deseja tanto partilhar com eles da vida que é em você, e você deseja tanto que eles partilhem da vida de Deus que está neles, que você não mede esforços para estar com eles. Um homem que em todas as suas limitações compreendeu o princípio da aliança, da mesa e o sacramento da ceia. Quando nós cumprimos o sacramento da ceia, permanecendo com a ofensa no coração, sendo os fragmentadores de um ambiente pactual, que não compreendem a aliança, Paulo em 1 Coríntios capítulo 11 vai dizer que, quando nós participamos da ceia, nós estamos participando para a nossa própria condenação. Por isso, o sacramento da ceia é tão importante. Porque ele vai manifestar em nossa vida, do momento em que participamos para a frente, se a vida de Deus continua fluindo ou se nós nos colocamos debaixo de uma condenação. Porque nós quebramos ou usurpamos a mesa a nosso favor. Faz sentido? Olha que interessante o que o Atmani vai dizer.
Ele vai dizer que a igreja, como corpo de Cristo, ela funciona coordenadamente. Ou seja, quando você está andando, se você não tem nenhum problema físico, há uma coordenação, onde os pés ajudam os olhos, a boca ajuda as mãos, e assim por diante. Onde um membro sustenta o outro. Ele fala que, quando nós estamos congregados como igreja, é nesse momento da assembleia, lembrando que o termo eclésia significa a assembleia daqueles que são chamados para fora. Então, não há uma assembleia se não há pessoas congregadas. Por isso, como eu falei, o congregar faz parte da dinâmica da igreja. Como esse formato acontece, pode, em alguns momentos, ter alguns impedimentos, como Paulo mesmo falou. Então, Paulo estava impedido de estar fisicamente, mas isso não impedia de Paulo manter acesa no seu coração a relação que tinha com seus irmãos. Nesse ambiente agora da pós-modernidade, da pandemia, as pessoas não se esfriaram por causa da pandemia. Mas a pandemia revelou a frieza do coração de muitos. E aí, nesse contexto, o que o Watchman está dizendo? Ele está dizendo, olha, o funcionamento da igreja, dos membros da igreja, só é percebido quando esse corpo está reunido. E aí ele diz assim, portanto, aqueles que raramente se reúnem têm pouca chance de conhecer o que significa o funcionamento do corpo, porque é devido à interação de um membro com o outro, ou seja, nossas orações na Assembleia são perfeitamente ouvidas por Deus, e assim recebemos ainda mais revelação. O que percebemos individualmente, de maneira particular, não excede o que nós vemos na Assembleia, uma vez que todos os ministérios que Deus colocou na igreja são manifestos durante as reuniões. Deus preparou tais ministérios por causa da reunião dos santos. Porque um membro vai cooperando com a edificação do corpo. E quando um membro coopera com a edificação do corpo, logo ele está cooperando com todos os membros. Então, quando o Du usa o dom que Deus deu a ele para cooperar com a edificação da igreja, ele está cooperando com quem? Com todos nós. Quando você vem para esse ambiente de corpo presente e de mente presente, se apresentando diante de Deus, juntamente com os irmãos, você está cooperando com a edificação de todos. Quando você acolhe alguém, quando você abraça, quando você dá um sorriso, quando você fala uma palavra, quando você olha para alguém e fala assim, no pensamento, você fala, Deus abençoe aquela pessoa, você está cooperando com isso. Mas, quando nós escolhemos não estar, nós não apenas deixamos de ter nossa vida edificada pelo corpo, como nós também privamos os nossos irmãos de serem edificados a partir daquilo que carregamos. E aí o corpo começa a sentir o impacto. Por quê? Porque está faltando algo. Que está em mim, que está na Ayla, que está no Rafa, que está em todos nós. Mais do que estar fisicamente, precisamos que os irmãos estejam em nosso coração. Amém? Baixe sua cabeça um minutinho.